Olá, eu sou o pastor Diogo Carvalho, da Junta de Missões Nacionais e também professor de missiologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Este é o curso de Conversas Evangelísticas, aula 3. Que bom que você chegou até aqui. Já falamos sobre os fundamentos teológicos das conversas evangelísticas, também apresentamos um roteiro básico para essa conversa na aula passada e hoje vamos trabalhar aqui as principais objeções. Objeções são aquelas contrariedades, são palavras opostas que a pessoa apresenta para você e podem deixar você um pouco desconfortável, sem saber para onde ir nessa conversa evangelística. É claro que o bom senso está acima de todas as coisas. Se você perceber que a pessoa não está a fim de conversar, mas simplesmente de confrontar você, de combater você, é hora de encerrar a conversa, não é? Claro que gentilmente, mas nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é conversar com alguém que está sendo sensibilizado pelo Espírito e tem dúvidas sinceras a respeito da fé e te coloca algumas perguntas, tá bom? Então não caia na teia de um conflito de ideias meramente argumentativo e intelectual. Nosso objetivo é contornar essa zona de questionamentos, essa zona do intelecto, para atingir a consciência da pessoa, sua consciência de pecado. Foi o que vimos na última aula, não é? Mas mesmo assim, algumas objeções podem surgir. Então, essas objeções é que vamos trabalhar nessa aula. A primeira objeção: não tem interesse ou estou com pressa? Né, quando você conversa com alguém sobre Jesus, quando você aborda alguém na rua, ou até mesmo um amigo dentro de um RD, ele não quer conversar sobre o evangelho, né? Então vamos lá. Se for o caso, na rua, não quero ser inconveniente, eu poderia em 30 segundos deixar pelo menos um versículo e uma pergunta apenas para sua reflexão. Aí você usa a pergunta 1 do roteiro, baseada em Hebreus 9:27. E ali, ore para que seja uma primeira rachadura em coração de pedra. Se você estiver distribuindo um folheto ou o Evangelho de João, entregue pelo menos o Evangelho de João para aquela pessoa, orando a Deus para que o coração dessa pessoa seja tocado, né, numa outra oportunidade. Se estiver dentro do contexto do RD, você fala, não tem problema não, a gente continua amigo e a gente vai conversar sobre isso em outras oportunidades. Respeite muito a decisão da pessoa de querer ou não ouvir a palavra de Deus ali. Se ela disser que não quer, você também não fique cabisbaixo, paralisado, de frustração. Siga para evangelizar a próxima pessoa, né? A experiência, a prática vai fazer você encarar com mais tranquilidade esse não que às vezes você pode receber, não é? A segunda objeção: eu não acredito em Deus nem na Bíblia. Essa é aquela objeção que todo evangelista teme, já que tudo que a gente vai falar está baseado na Bíblia. Como a gente vai se comportar então quando alguém diz não creio em Deus nem na Bíblia? Aí parece que puxam o nosso tapete e não sabemos para onde ir. Eu quero ensinar para você o que você vai fazer nessa situação aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, leve a pessoa a trabalhar com uma hipótese. Isso funciona na grande maioria das situações. Você faz a pergunta em Hebreus 9:27, a pessoa fala, não acredito em nada disso, não acredito em Deus. Ou então ela pode até acreditar em Deus, mas fala, não acredito na Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens e tudo mais. E aí, a gente geralmente pensa numa resposta mais técnica, ou até mesmo aquela resposta, mas a bula de remédio também foi escrita por homens e você toma remédio mesmo assim. Bacana, mas eu não quero entrar agora em conflito de ideias, não quero entrar na apologética da defesa da fé, sabe? Eu quero atingir a consciência. Então, uma das melhores formas que eu já encontrei para contornar essa objeção de que não acredito em Deus ou não acredito na Bíblia é simplesmente a seguinte: bem, eu respeito o que você pensa, mas podemos fazer aqui um exercício de imaginação? Se o que eu disser para você é verdade, se a Bíblia for a verdade, se Deus existe, você estaria preparado para estar diante dele? E aqui você está convidando a pessoa para fazer um exercício de hipótese, um exercício hipotético, mas a consciência dela será atingida da mesma forma. E muitas pessoas se sentem curiosas para saber, caso Deus exista, como elas se sairiam desse julgamento. Então trabalhe com essa hipótese. Esse é o primeiro caminho para escapar dessa objeção. O segundo caminho
é questionar a base da pessoa. Isso geralmente vai interromper a conversa e você vai deixar essas perguntas como a última pergunta e vai encerrar ali o bate-papo. Mas seria mais ou menos assim: bem, então o que você acredita? Como é que você sabe que isso é verdade? Não seria só um palpite que você está tendo baseado naquilo que você leu em algum lugar? E se você estiver errado? Não é perigoso demais você confiar só na sua mente, na sua cabeça? Eu queria deixar esse folheto aqui com você, esse livreto, para você pensar. Se você acha que pode existir a possibilidade de Deus, da vida após a morte, dá uma lida, de repente pode te ajudar, tá bom? Deus abençoe você. Se a pessoa quiser continuar a conversa, você segue. Se não, talvez esse seja um bom momento para você encerrar a conversa, deixando essas perguntas para a reflexão da pessoa. Quem sabe Deus não vai usar tudo isso para tocar o seu coração. Um terceiro caminho é a apologética, contra o que chamamos de neo-ateísmo. Aí entrar em questões como você explica o universo ter passado a existir? Mas para isso você precisa se preparar mais. Existem bons livros para isso, como do William Lane Craig, Em Guarda, e outros livros, outros materiais, para você estar preparado para esse debate. Mas como o nosso objetivo não é debater informação, não é, criar conflitos na mente para ver quem tem razão e sim alcançar o coração, então não vou gastar muito tempo aqui falando dessa apologética contra o neoateísmo. Existem bons livros para você ler sobre esse assunto. Uh, eu queria encorajar você a ler o livro Em Guarda, de William Lane Craig, e o Fomos Planejados, do Dr. Marcus Eberlin. Isso pode dar munição para você ter esse tipo de conversa. Mas cuidado! Isso pode levar 30, 40 minutos numa conversa que vai estar só na área da mente, a área do raciocínio, numa discussão para ver quem tem razão. Nosso objetivo na conversa evangelística não é isso, é contornar essa área intelectual para alcançar o coração. E ali é a consciência de pecado que vai fazer a diferença, ok? Terceira objeção. Bem, quem nunca mentiu? E você também nunca pecou? Quando você entra no teste de bondade, pode ser que a pessoa coloque dessa forma. E a pior coisa que você pode fazer aí é dizer: não, nunca menti, nunca pequei, não. Depois que eu me converti, agora eu nunca mais pequei. Bem, aí você estaria se colocando como superior moralmente a outra pessoa e criando uma barreira para essa conversa. Esse não é um bom caminho. Então vamos lá, qual é a melhor resposta a essa objeção? Sim, todos somos pecadores, não é? Eu não sou superior a você. Eu já cometi todos esses pecados e tantos outros. O que eu estou tentando fazer aqui é apenas ajudá-lo a refletir sobre a sua condição espiritual. Porque quando você estiver diante de Deus, aí será cada um por si. A gente não vai poder se esconder atrás de outras pessoas que supostamente seriam mais pecadoras do que nós. Então, posso continuar? Posso seguir em frente? Isso ajuda a quebrar essa tensão e levar a conversa até o final. Quarta objeção. Ainda assim mereço ir para o céu. Imagine que você fez todo o teste de bondade, fez aquela escada para o inferno e a pessoa fala: não, mas ainda assim, pecador, eu mereço ir para o céu. Como você responde a essa objeção? Bem, primeira coisa, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Então, se você percebeu ali que você está falando para uma parede, é como se os seus argumentos, as suas palavras batem em volta, então não adianta você insistir muito. Não é o que falar. Quantas vezes eu já terminei conversas evangelísticas desse jeito, achando assim, puxa, poderia ter dito tal coisa, poderia ter abordado tal assunto, falado tal versículo, isso é resolver. Cara, não ia. Não ia resolver. Então, você tem que aprender a não se sentir fracassado se a pessoa não se quebrantar diante da conversa evangelística. Deixe uma mensagem final e ore para que Deus dê outra oportunidade a essa pessoa, tá certo? Geralmente eu falo algo como, bem, Deus é justo, não é? Deus Deus, ele também vai punir as pessoas. Ele é bom, mas ele também é justo. O que se conecta a essa quinta objeção. Deus é bom e por isso não vai condenar ninguém. Tem a ver com essa quarta objeção. E a resposta a essa quinta, que é mais ou menos a mensagem final que eu deixaria para a objeção quarta, é: bem, um juiz bom deixaria de punir um culpado só porque é bom? Imagina um criminoso diante de um tribunal.
Bem, eu matei uma pessoa, mas eu acredito que o senhor é um juiz bom e por isso vai me deixar impune. Você acha que isso ia funcionar? Não, porque bondade e justiça são componentes de um mesmo caráter perfeito. Deus é justo, por isso ele não pode ter o culpado por inocente. Então ele precisa punir o pecador, senão ele deixará de ser bom para ser um juiz corrupto. Então nós precisamos de perdão para o nosso pecado. E para perdoar nosso pecado, Deus fez algo genial, Deus fez algo maravilhoso por nós, para que mesmo nos amando e querendo perdoar o nosso pecado, ele não deixasse de ser justo, o pecado fosse punido. E ele fez isso ao enviar seu filho Jesus a morrer por nós, e aqui eu emendo na boa notícia. Entendeu? Uma outra objeção que pode aparecer, que está conectada a essa quinta, é a questão da reencarnação. Os espíritas kardecistas acreditam que não vai haver condenação, mas só perdão, porque a pessoa terá uma oportunidade de reencarnar para poder expiar esses seus pecados não expiados naquela vida anterior. Se você estiver diante de um espírita e você perceber que ele acredita na reencarnação, seja por causa desses conceitos, seja porque ele mesmo declarou, aí como fica a conversa? Bem, você ouve a pessoa, né, você tenta recapitular. Né? Então, o que você está querendo dizer para mim é que nós temos pecado e por isso não podemos ir morar com Deus. Mas nós vamos pagando esses pecados enquanto vamos nos aperfeiçoando. E se não conseguirmos nessa vida, teremos uma próxima vida para a gente aprender e assim a gente se tornar uma pessoa melhor, até que a gente consiga, então, crescer, evoluir e poder estar com Deus para sempre. Não é isso? A pessoa geralmente vai concordar ou vai colocar uma coisinha ou outra naquilo que você falou. E qual a mensagem que você deixa nesse caso? Bem, poderia deixar com você uma outra perspectiva, que eu considero ser a mais bíblica, a mais coerente com o que a Bíblia diz? Bem, a Bíblia diz que Jesus morreu pelo nosso pecado. O método de salvação de Deus não é o ser humano melhorar, porque o ser humano ele é muito falho. O método de salvação de Deus é dar a salvação de graça àquele que crê no Filho, porque o Filho pagou o preço pelo nosso pecado. Sei que você não concorda com isso, mas pense bem. Será que o ser humano merece toda essa esperança? Será que não seria uma ilusão achar que nós vamos melhorar tanto? Por exemplo, você já contou alguma mentira? Você já desobedeceu os pais? E aí você segue pelo teste de bondade, percebe? Então, a todo momento você vai querer contornar o intelecto e voltar à consciência, falando do teste de bondade, orando para que a pessoa perceba que é uma ilusão confiar no ser humano para a salvação. Nós precisamos é confiar em Cristo, na obra de Cristo, e não na nossa obra, seja nessa vida ou na outra, né? Admitindo assim, por hipótese, né? Só para viabilizar a conversa que exista reencarnação. Nós sabemos que ela não existe, tá ok? Então, numa conversa evangelística com espíritas, eu vou evitar entrar num debate bíblico sobre a existência ou não da reencarnação, a realidade ou não da reencarnação. Poderia até fazer isso, se eu sentir que é o momento, mas aí estaria no campo da apologética, do conflito de ideias. E meu objetivo não é conflitar ideias teóricas, doutrinárias, mas sim alcançar a consciência. Então, eu diria, repetindo, você acha que o ser humano é digno dessa confiança? Dessa esperança em nós mesmos, de que nós vamos melhorar? Por exemplo, você já mentiu alguma vez na vida? Você já desobedeceu seus pais? E aí segue pelo teste de bondade. A quinta objeção, talvez a sexta aqui. Terei tempo para me arrepender depois. A pessoa entendeu tudo isso, a pessoa conheceu ali o evangelho, ou ela já conhecia antes, ela diz, não, mas agora está cedo demais, eu terei tempo depois. O que a gente diz? Bem, nós podemos morrer a qualquer hora. Muitas pessoas que vão para o inferno possuem um plano que dará errado. Como você pode estar certo de que a sua estratégia é realmente segura? Essa é uma pergunta para a pessoa refletir, não é mesmo? Como é que você tem certeza que esse plano vai dar certo, que você terá tempo depois? Outra objeção. Já fui de igreja também, estou afastado de igreja. Olha, os afastados de igreja mereciam um treinamento só para eles, não é? Mas vamos tratar aqui, basicamente, do que falar a um afastado de igreja. A resposta que todo mundo queria ouvir, quando a gente pergunta lá, você estaria preparado?
É sim. Por quê? Porque eu estou salvo. Cristo me salvou. Essa é a resposta que nós gostaríamos de ouvir. Naquela pergunta inicial da abordagem, você estaria preparado para estar diante de Deus, ser julgado por Ele e ter um final bom? A resposta que nós esperamos, sim. Por quê? Estou salvo porque Cristo me salvou. Colocar a confiança da salvação, a segurança da salvação em Cristo. Isso é o que gostaríamos de ouvir. Mas a realidade é que muitos vão dizer o seguinte: estou salvo porque sou bom o suficiente. E não se espante, até afastados de igreja. Até afastados de igreja. Ou até gente dentro da igreja que precisa ser reevangelizada. Você estaria preparado? Sim. Por quê? Porque eu vou à igreja, porque eu entrego o dízimo, porque eu oro no monte, igual eu já ouvi algumas vezes. Então, a conversa fica mais ou menos assim para um afastado de igreja. Você estaria preparado? Não. Por que não? Porque estou afastado da igreja. Ok? Já ouviu isso? E o que você precisa fazer então para ser salvo? O que ela vai responder? Voltar para a igreja. Percebe a distorção teológica? O caminho da salvação para essa pessoa é a igreja e não Cristo. E aqui que nós precisamos entender que a evangelização ou a reevangelização de afastados de igreja tem que apontar para Cristo e não para a igreja. Porque se a gente disser assim, olha, você precisa voltar para a igreja então, o que ela vai achar? É que a igreja é o lugar chato, onde ela não quer ir, para estar com pessoas com quem ela não quer estar, para fazer o que ela não quer, orar, ler a Bíblia. Isso é chato demais, ouvir mensagem, ouvir sermão. Não, eu prefiro aproveitar minha vida aqui fora. Gente, alguém que tem prazer na vida fora da igreja e acha a igreja, Deus, a palavra, a oração, a coisa mais chata do mundo, isso é o retrato de alguém nascido de novo? E muitas vezes nós queremos tratar pessoas não nascidas de novo como se fossem salvas que precisam voltar para a igreja. É claro que pode ter gente deslocado fora da igreja por causa de mágoas, de problemas e conflitos de relacionamentos, mas essas pessoas, quando nós perguntamos se elas estariam preparadas, elas vão dizer: sim. Mas por que você estaria preparado? Não, porque Cristo me salvou. Eu sou crente em Cristo, eu confio em Cristo, só estou fora da igreja. Aí, para essa pessoa, a gente diz: você precisa voltar para a igreja. Mas se você pergunta se a pessoa é uma pessoa boa e ela disser que sim, cara, você está diante de uma pessoa provavelmente que nunca nasceu de novo. Ainda que ela diga: eu estou fora da igreja e por isso estaria condenada. E aí que existem umas perguntas de check-up, umas perguntas para você conferir o estado espiritual da pessoa. Então, vamos lá. Um afastado de igreja típico, que nunca nasceu de novo, saiu da igreja porque a igreja é um lugar chato, para onde ela não quer ir, e o mundo para ela é um lugar muito melhor. Afastado de Jesus, ela está sendo mais feliz, ok? Então, esse é o afastado de igreja típico. Você pergunta, estaria preparado? Ele, não. Por quê? Porque eu estou fora da igreja. Tá, o que você precisa fazer então para ser salvo? Voltar para a igreja. Opa, então vamos lá. A pergunta de reevangelização. Quando você diz que não está preparado, você está admitindo que iria para o inferno se morresse hoje? Aí muitos vão pular e vão dizer: não, 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 peraí, não é tão pesado assim, não estou tão mal assim. E aí você entra. Você se considera uma pessoa boa? E faz todo o teste de bondade com a pessoa. Entendeu? Se a pessoa deposita sua esperança de salvação não em Cristo, mas no seu comportamento de voltar para a igreja, essa pessoa não entendeu o evangelho ainda. Aí você vai para o teste de bondade, ok? Outra perguntinha. O que você precisa fazer? Ah, preciso voltar para a igreja. Tudo bem, mas você acha que todas as pessoas na igreja estão salvas? Então, frequentar ou não uma igreja não é o que determina se uma pessoa é salva ou não, concorda? É uma pergunta boa para a pessoa refletir? Outro. Você quer buscar entender o que a pessoa acredita sobre salvação? Qual é a teologia de salvação dela? Uma boa pergunta para você fazer é essa. Se eu estivesse perdido e você estivesse me evangelizando, o que você diria que eu preciso fazer para ser salvo? Algumas vezes ela até diz, né? Ela precisa aceitar Jesus e entrar para a igreja. Ah, mas tem tanta gente na igreja que está lá e não é salva, concorda? Tá. Então você faz essas perguntinhas de reevangelização, de acordo com o contexto, mas se você percebe que essa pessoa não nasceu de novo,
e ela não tem prazer em Deus, em Jesus, na palavra e na oração, e ela prefere a vida do mundo, mas a igreja é aquele caminho penoso que a pessoa sabe que tem que trilhar só para não ir para o inferno, mas ela atrasa essa decisão de voltar para aproveitar um pouquinho mais do mundo, você vai ter que fazer o teste de bondade com essa pessoa. Você faz essas perguntas, mas volta para o teste de bondade. Espera aí, você se considera uma pessoa boa? E trate essa pessoa como se ela nunca tivesse ouvido o evangelho, porque muito provavelmente ela nunca o ouviu mesmo, ok? Então, essa aqui foi a nossa aula 3, a nossa aula 3 do nosso curso de conversas evangelísticas. Eu espero que você tenha gostado e agora fica um exercício para você fazer. Eu queria que você encontrasse uma dupla. Pode ser alguém que esteja fazendo esse curso também, alguém que fez as outras aulas. Faça uma dupla com essa pessoa. Um será o evangelizador, o outro vai simular um papel, vai atuar, né, como se fosse um ator ali, fingindo ser uma outra pessoa. Aí você tenta, né, colocar um ateu, um afastado de igreja, um espírita, vai tentando criar situações e fazendo essa prática, praticando com esse seu amigo, essa sua dupla, ele representando um papel. Faça primeiro, minha sugestão, o roteiro básico, não complique. Depois vai acrescentando algumas objeções com a sua dupla. Depois você inverte. Você é o entrevistado e a pessoa evangeliza. Essas simulações vão ajudar muito a você se preparar melhor para as conversas evangelísticas reais na rua. Essa então foi a nossa aula 3. Até a próxima aula, quando eu vou dar algumas dicas práticas para a conversa evangelística. Então fique ligado aqui. Obrigado por assistir mais essa aula. Até a próxima.